Eu quero estar passando agora para o Luiz César, o nosso coordenador arquidiocesano, para que ele dê uma explanada realmente daquilo que é a noite das torres de vigia. Aquilo que Deus colocou no nosso coração. Seja bem-vindo, Luiz César. Deus Amém, te abençoe nessa noite. Na noite de graça e de bênção, derramamento do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Estamos muito felizes desse momento, porque eu tenho certeza que é um momento em que vai marcar a nossa vida, vai marcar a renovação carismática. Irmãos, quero acolher a todos que estão aqui na igreja. Graças a Deus, estamos aqui com a capacidade máxima que é possível pelo decreto. Mas também temos todas as pessoas nos acompanhando agora pelas nossas redes sociais. É preciso que isso que nós estamos fazendo aqui chegue em todos os grupos de oração. E para isso eu quero pedir o apoio de vocês, o apostolado de vocês, para que faça com que isso que está acontecendo agora, graças a Deus ficará gravado, né? Nós possamos compartilhar depois para que chegue. Porque nós estamos iniciando, irmãos, na verdade, uma reação contra o mal. Esta que é a verdade. Eu não tenho dúvida de que nós estamos enfrentando uma grande batalha. Enfrentamos desde que nascemos, né? A batalha espiritual. Mas nesses tempos parece que tem se acirrado. Não que o mal já vencendo, não é isso. Nós sabemos que Deus está acima de tudo e Ele é maior que tudo. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos estar atentos às coisas que estão acontecendo em nossa volta. Não olhar apenas como se fosse tudo normal. Devemos olhar com o olhar de profetas. Devemos ver as realidades que nos envolvem com o olhar espiritual, para que a gente possa também ter reações espirituais para aquilo que precisa ser combatido espiritualmente. Porque se nós ousarmos em combater as coisas espirituais apenas com a dimensão natural, temporal, nós seremos derrotados. Então o Senhor está nos falando essa realidade para nós. Veja, o Senhor nos revelou que os nossos grupos de oração, que os nossos lares, as nossas casas, elas são verdadeiras torres de vigia, onde habitam sentinelas fiéis, que ficam à espreita para ouvir de Deus as suas estratégias, que devemos adotar para a nossa vitória. Veja na fé, que no seu grupo de oração e da sua casa, sobe uma fumaça como do incenso, sempre que nos posicionamos em oração. Esta fumaça de suave odor chega ao coração do Senhor, levando a nossa adoração, a nossa súplica, os nossos louvores, sempre que nós nos ajoelhamos e oramos. Imagina agora, meus irmãos, toda a nossa arquidiocese com todas essas torres de vigia, ou seja, nossos lares, nossos grupos de oração, subindo daí este incenso de odor puríssimo e suave. Imagina Nossa Senhora recebendo tudo isso, levando a Jesus as nossas preces, que nós, de uma maneira unida e organizada, faremos. Pensa na consequência desta ação e veja o que pode acontecer a partir daí. Eu profetizo, irmãos, que se todos nós formos fiéis nesta missão, neste envio que recebemos hoje, se todos nós formos fiéis a isso, o Senhor guardará os nossos grupos de oração, as nossas casas, e nós haveremos de obter a vitória que nós precisamos obter. O projeto Torres de Vigia é lançado então hoje para todos nós, a partir de amanhã nos posicionar em oração como pede o projeto, que foi aqui inspirado na palavra de Abacuque, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: vou ficar de sentinela e prostrar-me sobre a trincheira, vou espreitar o que vai me dizer o Senhor, o que Ele vai responder ao meu pedido. E o Senhor responde a Abacuque: escreve esta visão, grava-a em tabuinhas, para que ela possa ser lida facilmente, porque há ainda uma visão para um termo fixado. Ela se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará, mas se tardar,
espera, porque ela se realizará com toda certeza e não falhará. Eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade. Todo esse projeto está baseado nesta palavra, de nos colocarmos retirados com o Senhor para ouvi-lo, e quando ouvirmos, fazer discernimento e anotar. E esta anotação chegará para nós, na RCC. E nós haveremos de ter aí uma direção de Deus dada a toda a RCC de Curitiba, porque todos nós nos posicionamos em escuta. E desta direção nós vamos tomar rumos concretos da RCC de Curitiba, porque nós queremos, irmãos, servir a partir da escuta. Nós queremos ser fiéis e obedientes àquilo que o Senhor está falando para nós. Nós queremos retornar àquele nosso primeiro momento quando começamos da renovação. Eu mesmo comecei em 88 e lembro muito bem que tudo que fazíamos primeiramente nos posicionávamos em oração, e a partir daquilo que Deus falava nós tínhamos a ousadia de colocar em prática, coisa que infelizmente aos poucos a gente foi perdendo. A gente foi se deixando levar pelas nossas capacidades e experiência, achando que isso já é suficiente para levar em termo aquilo que recebemos como ministério nos nossos grupos, seja onde for que nós atuamos na renovação. E isso, irmãos, não tem tido resultado. Isso não tem salvado almas como deveria salvar. Temos resultados? Sim, temos, mas não aquilo que o Senhor espera. Então é preciso que nós voltemos a isto, que nós voltemos a ouvir a Deus. É isso que esse projeto quer trazer para nós. Primeiro, trazer para nós aquela disciplina de vida de oração pessoal. E segundo, nos colocar em obediência e escuta, para dar importância àquilo que Deus fala, não somente em grandes encontros, mas sobretudo na nossa oração pessoal. Muitas vezes o Senhor quer fazer uma obra grande, irmãos, e Ele suscita no coração de uma pessoa simples lá na sua casa, que infelizmente às vezes não chega para quem pode colocar em prática isso numa arquidiocese. Nós queremos ouvir o Senhor através da boca de todos os profetas que se levantam na RCC Curitiba, eu e cada um de vocês que aqui estão, e os outros todos que estão nos vendo. É isso que nós esperamos, e é isso que o Senhor vai fazer, como fez com Abacuque. Nós precisamos entender, irmãos, o que significa confiar os nossos problemas a Deus, não guardar para nós, não querer resolver por nossas contas. Haveremos de ter problemas? Sim, Jesus vai dizer que no mundo, na nossa vida teremos tribulações, mas isso não impede um cristão de seguir em frente. Se você ler os Atos dos Apóstolos, capítulo 16, você vai ver Paulo tirando o demônio de uma mulher que andava perto dele, dizendo que ele era o filho, dizendo que eles eram, os profetas de Deus, e aquilo foi incomodando Paulo, e o Paulo expulsa o demônio daquela mulher. E o que acontece a partir daí, Houve ali uma grande manifestação. Primeira coisa a se observar dessa passagem é isso, uma grande manifestação de Deus através de um homem que vivia constantemente em oração, porque nós não sabemos a hora que Deus nos colocará, irmãos, situações desse tipo como Paulo passou, porque ele era um homem que orava, ele estava preparado o tempo todo para fazer milagres, inclusive, porque a sua oração era constante. Então quem ora, irmãos, não é pego de surpresa. Quem ora traz paz aonde está, traz consolação por onde passa, e até milagres em qualquer momento que for necessário, mas é preciso ter a vida constante de oração, não uma que a gente reza só quando tem problemas. Deus está pedindo que nós vivenciemos a oração, porque quando vier a circunstância em que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que atuar com poder, Deus vai precisar de nós. Mas se nós não estivermos orando, talvez naquele momento a gente vai sucumbir. Não aconteceu com Paulo, O que acontece a partir daí? As pessoas ali, os donos daquela mulher, se sentiram prejudicados, levam ele às autoridades, eles são açoitados, chicoteados e depois colocados no calabouço. Mas o que acontece com a pessoa que ora? Resmunga? Reclama? Não, eles foram colocados no calabouço, cheio de marcas, dos chicotes, de feridas, e eles, ao invés de reclamar, porque eram gente que orava,
Começaram a louvar a Deus, cantar hinos num calabouço. E o que acontece na sequência? Um grande terremoto e abrem-se todas as portas daquelas cadeias. Um grande milagre acontece. O carcereiro quer se matar. Paulo chama ele ali, diz que ninguém saiu, né? E o que acontece na sequência? O carcereiro é convertido e toda a família dele. Veja, irmãos, como é que é a ação de Deus na vida de uma pessoa que ora. É isso que nós estamos sendo chamados a ser. Os nossos grupos de oração terão poder, serão ardorosos, ungidos, se tiver servos ardorosos e ungidos. O nosso grupo de oração será profético, se tiver ali coordenador de grupo de oração profético. E só será profético o coordenador se ele orar. Eu tinha algo mais para falar para vocês, mas eu não vou seguir. Eu acho que já é suficiente, porque nós vamos estar falando disso na sequência durante todo esse ano. Tem pessoas me perguntando, há quanto tempo que vai ficar esta mobilização de oração das torres de vigia? Eu tenho dito, pelo menos para esse ano todo. A circunstância exige, irmãos. Exige ou não exige? Sim. Eu queria só lembrar para vocês, muitas profecias o Senhor já falou para nós, tá? Muitas vezes não chega na base. Nós vamos trazer para vocês todas as profecias. Nós vamos fazer um resgate das profecias. Vocês vão perceber que daqui para frente nós vamos estar trazendo um resgate de todas as profecias que ainda não se cumpriram na renovação e precisam ser cumpridas. As profecias se cumprem quando nós lembramos delas, quando nós falamos delas e quando nós pedimos para que Deus a atualize na nossa vida. Nós tivemos 3 momentos importantes, né? Eu vou pegar aqui 2 apenas, né? O primeiro foi em 2014, depois em 2016 e 2013. Mas eu quero pegar só de 2013, 2016, da renovação do Brasil, aonde o Senhor falou para nós coisas importantes, que nós não podemos deixar cair no esquecimento. E esse projeto, Torres de Vigia, está em cima dessa profecia. Em 2016, fizemos um retiro do Conselho Nacional na Terra Santa. Eu tive a graça de participar. Lá, o Senhor nos exortou a disciplinar a nossa vida de oração, a dar espaço a Ele. Deus falou para nós isso, irmãos, na escuta. A dar espaço a Ele, para que possa realizar tudo o que é necessário em nossos corações. Nada poderemos fazer, se não estivermos de mãos dadas com Ele. A autoridade provém da experiência pessoal com Ele. Dentre tantas prioridades, o Senhor quer tempo para a nossa oração. Eu vou repetir, dentre tantas prioridades que nós temos no nosso ministério, Deus quer o nosso tempo para oração. Em 2013, no encontro de consulta profética, organizado pelo Serviço Internacional da RCC, lá em Belém, na Terra Santa, também tive a graça de participar desse encontro. Lá o Senhor disse assim para nós, escutem bem, vocês não têm a força do alto, vocês já não têm a força do alto, voltem a mim, separem ao menos 1 hora diariamente para fortalecer sua amizade comigo, pedia o Senhor lá. A evangelização e a missão advém da adoração. Retornem ao primeiro amor e se alimentem da minha palavra. O Senhor falando para a renovação do mundo, portanto para nós. E mais uma profecia, mais uma direção do Senhor. No encontro do Conselho Nacional em 2016 na Terra Santa, o Senhor dizia, aliás, o Senhor nos mostrou, Jesus não precisa de muitas coisas para realizar milagres. O Senhor dizia isso para nós, que Ele não precisa de muitas coisas para realizar milagre. Ele precisa apenas de confiança e de entrega. Diante dos desafios em nossos estados, dioceses e grupos de oração, e até na nossa família, o Senhor nos pede entrega e confiança. E disse-nos assim em profecia: acreditais no meu poder? Se acreditais no meu poder, intercedei diariamente pela RCC de vossos estados, país, grupo de oração e mundo inteiro. O Senhor nos disse, se nós acreditamos no poder dEle, devemos ter vida de oração diária e pessoal. Nós acreditamos no poder de Deus? Para encerrar, eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós estamos dentro do projeto
ou melhor, da diretriz nacional da RCC Brasil, que nos chama a ser sentinelas. Por isso, torres de vigia. Não se preocupe com o nome, torres de vigia, porque nós somos sentinelas. Você é sentinela? Você pode dizer para o irmão que está do lado aí, você em casa, diga: você é sentinela. Amém? E o sentinela se posiciona onde, irmãos? Na torre de vigia. Por que na torre de vigia? Porque é o lugar mais alto, a oração nos eleva. A torre de vigia nos faz ver o inimigo com mais antecedência, para que possamos ter tempo de reação. A oração nos eleva para ver as ações do inimigo com mais antecedência, para que tenhamos reação. Estão entendendo? É isso que Deus quer falar para nós. Mas dentro desse projeto aqui, nós somos chamados a esse ano a guardar a nossa identidade. Por isso, a sequência da oração que nós temos no projeto Torres de Vigia é essa que aqui está. Vocês têm esse livrinho, muitos já receberam, nós vamos estar passando para todos, mas também já foi distribuído de meio digital, que é simples, são 5 passos apenas. Escolha qualquer horário do dia ou da noite que melhor lhe parecer. Você que escolhe o horário, do dia ou da noite. Ore o terço de combate e libertação de São Miguel Arcanjo, ou o terço de Nossa Senhora, coisa que nós já fazemos, na verdade, ou já deveríamos fazer diariamente. Leia um trecho da Bíblia em seguida, e depois ore em línguas, resgate da nossa identidade. Faça um momento de escuta profética, resgate da nossa identidade. Passo 5, se receber emoções, faça o discernimento e encaminhe para a coordenação do seu grupo de oração. E essa coordenação vai enviar lá para o escritório da RCC, que vai ter uma equipe do Ministério de Intercessão organizada para pegar tudo, compilar, orar e discernir qual é a direção de Deus para cada semana dentro da nossa arquidiocese. E nós haveremos de ter um programa ao vivo toda semana, onde o Ministério de Intercessão vai estar divulgando qual é a direção e vai estar orando com todos que estiverem ali assistindo, para que nós possamos realmente, irmãos, ficar naquilo que Deus está falando para nós. Na torre de vigia é o teu lugar a partir de amanhã. Disciplina na vida de oração, porque o inimigo trabalha dia e noite contra nós, e está trabalhando agora. Você sabe o que ele tem para você amanhã? O que ele está tramando para o teu grupo de oração no mês que vem? Se você não sabe, eu quero dizer para você que tem alguém que sabe. O Senhor sabe. E se você consultá-lo, como diz Isaías 65, ele vai te revelar. Em Amós 3,7 o Senhor diz: o Senhor Javé nada faz sem antes revelar seus segredos aos profetas, seus servos. É promessa. E nós vamos escutar o Senhor. Vamos ou não vamos? Por mais que vai doer de ficar um tempo de oração todo dia, para quem não faz, né? Para quem faz não vai doer nada. Mas se doer, continue firme. Daqui a pouco passa a dor e só vem alegria. Amém? Vamos abrir então essa noite. Eu quero aqui que vocês acompanhem esse vídeo, porque nós queremos acompanhar essa noite. Logo em seguida do vídeo teremos mais um pequeno momento com o Ministério de Música, e nós daremos início a essa grande noite de adoração, de louvor e de libertação. Por que essa noite? Porque o Senhor quer preparar o nosso coração, irmãos. O Senhor quer que nós saímos daqui, você que está em casa também, receba toda a bênção, e se for preciso um milagre. Eu quero dizer para você, sonhe com um milagre nessa noite. Quem que veio aqui buscar um milagre? Quem veio aqui? Não tenha medo. Isso, sonhe com esse milagre. Diga: Senhor, eu acredito no milagre. Isso, Jesus disse para nós lá na Terra Santa: para um milagre acontecer, basta ter confiança naquele que pede. Quem confia, alcança milagres. Amém? Nós temos 2 padres maravilhosos aqui, o padre Roberto, o padre Jean. Eu tenho certeza que Deus vai usar muito deles para nós nessa noite. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Vamos assistir esse vídeo e nós vamos dar sequência. Na antiga Israel, o senhor da vinha protegia o valioso fruto contra os salteadores. Ele ordenava que se construíssem cercas e muros à sua volta e que ficasse uma sentinela na torre para dar o alarme enquanto o inimigo ainda estivesse longe.
posto de observação elevado da sentinela permitia-lhe ver o que outros não viam e proteger a vinha de perigosos ataques. Hoje, o Senhor deu-nos proteção semelhante. Chamou profetas e apóstolos que funcionam como vigias na torre, que nos avisam dos perigos de nossa época. Os servos autorizados têm o compromisso de admoestar o povo, mostrando-lhe o caminho seguro a seguir.